Bom dia, meninas! Tem um monte de coisas aqui de crochê em andamento e eu estou animadíssima. Temos plantas novas, tanta coisa boa que eu conto com vocês aqui. E curta, compartilhe com as amigas e se inscreva no canal. Quero mostrar para vocês a minha blusa, que eu já estou usando e estou amando o resultado. Amei e já vou providenciar mais, porque de outro modelinho, de outra cor, não sei ainda. Mas eu amei a minha blusa que eu fiz, mas esta que ficou ótima no corpo, eu amei. O que vocês acharam? Eu adorei o modelo, a cor, tudo, o ponto, super fácil. E achei que vestiu super bem. E é isso. Adorei. Eu avisei, tem várias coisinhas de crochê em andamento e tudo junto, tudo misturado. Olha como está ficando a minha luminária pendente, que eu quero pôr aqui num cantinho, que eu tô fazendo um cantinho aqui no meu quarto, que vai ficar lindo. Ela é bem grandona, tá vendo? Ela tem 35 de diâmetro, então ela é bem grandinha. E olha que charme que tá ficando. Em crochê, eu mostrei o ponto que eu fiz. Aqui, pontos baixos. Aqui, ponto pipoca. Aqui, só correntinhas. E o resultado tá lindo demais. Me conta nos comentários se vocês estão gostando de todos esses projetos de crochê. Eu amo! Ainda temos solzinho por aqui? Temos. Estamos ainda no verão? Sim. Mas, tecnicamente, o nosso verão virou meio que uma primavera, véspera de outono. Não dá mais para ir pro Rio, porque já tá assim, não é tão quente. Praia também, porque aí o vento já fica gelado. E a gente começa a ingressar no ritmo de pré-outono. Então, os projetinhos também começam a vir. Gente, eu estou fazendo um cachecol que eu vi na internet. Uma senhora israelense. Amo o vídeo dela. Vou deixar até aqui na descrição do vídeo, porque para quem quiser acompanhar, ela também faz coisas de crochê e tricô, que eu amo o canal dela. E ela tá fazendo, ela fez esse cachecol, ainda não terminei, né? Mas tá aqui em andamento. Gente, uma graça, um charme.
sabe, para usar no outono e inverno. Ainda não tá continuado, né? Eu tenho que terminar, ainda é só mais ou menos o começo. Então tá aqui. Eu comprei essas linhas em cachemir, tá vendo? Porque elas são bem fininhas, fica uma coisa muito delicada e elas são quentes, né? São mais quentinhas. Então tá aqui mais um novo projeto. E sim, vou fazendo tudo, cada coisa que eu vou tendo ideia, eu começo para eu não me perder. Porque depois as ideias se vão e a gente até esquece, eu esqueço. Então tá aqui, eu tô fazendo com essas duas linhas e sim, vou fazendo várias coisas. Já tive mais umas ideias e que eu vou também, começo para não perder a ideia, né, em si. Agora, o meu projeto grande, que eu tô assim já há 2 semanas, que é tipo um chale que eu vi numa mulher no Instagram. Nossa, eu printei e falei, tenho que fazer para mim, porque eu achei lindo, chique. Também comprei essa linha de cachemir e ela fica assim, ó, com um caimento lindo, sabe, super quentinho, porque aqui faz frio, né, no outono e inverno faz frio. Então, não tá terminado, mas já posso mostrar para vocês o ponto que eu tô fazendo. Nada mais é que ponto alto, aí, ó, ponto alto, e depois um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, todo ele. Mas ele é super grandão. O que eu achei lindíssimo, o que eu achei bem, assim, elegante. E aqui vou usar muito, ó. Fica uma graça. E sim, é enorme. Depois de pronto vou mostrar melhor para vocês. Mas fica numa elegância. E super levinho. Eu estou amando. Agora, é sim um projeto muito longo. Tem que ter uma dedicação. Eu tenho me dedicado ao máximo para terminar ele. Porque eu já estou há umas 2 semanas com ele. Diariamente, no final do dia, pego para fazer. Mas é bem longo. Bem trabalhoso. Mas que eu acho que vai valer super a pena. Depois de pronto, ele vai dar um efeito lindo para o meu outono e inverno. Então, várias coisinhas por aqui. Tem uns restinhos de linhas que eu quero fazer uma blusa que eu tô amando. Tô aproveitando que ainda tá aquele sol, boto minhas blusas, minhas camisetinhas e estou amando. São de algodão, portanto não esquenta, super fresquinha. Gente, lindas, super confortáveis, eu estou amando. Super animada com os meus crochês, super animada com as coisinhas novas por aqui. E quero mostrar para vocês um presentão do meu marido para mim, que são as plantas mais desejadas por mim e por muitas pessoas também, não é só eu acredito que muitas pessoas. São antúrios maravilhosos que eu estou apaixonada. Tenho um filodendro também, que é outra espécies que eu amo, são os antúrios diferentões e filodendros. Mas eu estou apaixonada. Vou mostrar. Pensa num filodendro lindo.
Meu marido me deu. É o Philodendron biliete. Gente, as folhas dele é compridona. Eu tô borrifando as folhas porque elas amam folhas borrifadas e eu estou simplesmente apaixonada. Tá cheio de folhas pequenininhas que elas estão já desabrochando, estão abrindo. E elas estão gostando de estar por aqui, porque estão abrindo, estão ficando lindas. E é encantadora esta planta. Gente, me diga se não é linda. Agora tenho os antúrios. Opa, as folhas dela é bem espalhafatosa, né? Então, vou deixar ela por aqui. Esse aqui é um bebezinho, mas que eu estou encantada, que é o Anthurium Araucariano. Gente, ele é aquele antúrio que fica, chamam também ele de gravata, porque ele fica, né, com aquela folha caída, maravilhosa. Gente, é uma bebezinha, mas eu estou encantada. Quebrei aqui sem querer uma folhinha, mas está indo super bem aqui, e ela já está aqui ficando com a sua folha, como uma gravata mesmo, né? Como ela é uma bebezinha, eu estou cuidando, borrifando, e ela está ficando linda, demonstrando aqui umas raízes bem fortes e vigorosas. Ai, eu vou amar acompanhar o crescimento dela. Então, o Anthurium Araucariano, que era um dos meus sonhos. E temos também o Anthurium Melanocrysum, que é a rainha dos antúrios, que é aí das mais raras, né? Dos antúrios mais desejados, enfim, também uma bebezinha. E é linda a sua folha. Eu espero que dê para ver bem, que ela também é tipo, tem um certo aveludado, e ela dá umas folhas enormes. Aqui, claro, é uma bebezinha que eu encontrei para vender, e ela dá umas folhas enormes, lindas, maravilhosas. E tá aqui o Anthurium Melanocrysum, que eu tô super animada para acompanhar o crescimento dela e ver essa belezura. Era os meus sonhos, esses Anthuriums. Este Philodendron, que aqui não é muito comum de eu achar. Quando eu achei, maridão me deu de presente, eu fiquei animadíssima, super feliz, super contente. Agora é o Anthurium rei. Eu tenho o Anthurium rei, o Anthurium rainha e a princesa, que é o Araucariano. Então, vamos ao Anthurium rei. Este já é bem maior. Olha essas folhas maravilhosas. Essas folhas podem atingir até mais de 1 metro. É lindo demais, que é o Anthurium veite. Gente, me diz se não é a coisa mais linda. Essas folhas vão ficar enormes. Essa já é uma planta adulta, né? Também estou borrifando nas folhas, porque elas gostam de umidade. Coloquei aqui aqueles que saem um vaporzinho, um vaporizador. Gente, me disse, essas plantas não são lindas? São lindas demais. Para minha coleção de plantas, sim, está aqui do meu ladinho, pertinho, fica sempre aqui na minha mesa, porque eu borrifo, namoro, fico encantada com elas. Eu amo plantas,
amo antúrios e filodendros, e essas eram as minhas plantas sonho, eram meus desejos maiores de antúrio, eram assim, para mim são as mais lindas e elas fazem jus aos nomes que tem, o antúrio rei, o antúrio rainha e a minha princesa também, que eu amo, sem contar esse filodendro maravilhoso, espalhafatoso, que ficam todos aqui na minha mesa para eu admirar. Gostaram da surpresa do meu presente? Eu amei! Separei aqui essas duas plantinhas que eu preciso dar um cuidadinho melhor nelas. Tirar essas folhinhas secas que já se passaram, porque elas já deram as florzinhas delas este ano. E para que elas fiquem mais vigorosas, vou tirar aqui as folhas secas para que elas fiquem mais bonitas, né? Comecem a dar seus caracóizinhos, seus cachinhos, que eu acho uma graça essa planta. Eu comprei na época um bulbuzinho, né? Uma cebolinha. E elas já estão aqui há algum tempo comigo, dando suas flores. E aí, conforme ela vai dando flor, ela vai dividindo, né? Então elas vão ficando maiores. Daqui a pouco eu vou ter que tirar daqui porque já não vai ter tanto espaço para elas se dividirem, né? Multiplicarem. Aí assim, olha que coisa mais fofa. Deixa eu ver se dá para mostrar. Porque tá aqui um sol entrando, então fica um pouquinho mais difícil. Mas olha que coisinha mais fofa. O caracolzinho dela, e ela vai toda encaracolando, ó. É uma graça. E tá aqui. Pronto. Essa aqui precisava só realmente dar uma limpezinha nela. Linda demais. Eu amo suculentas também. Pronto, toda cacheada, toda lindona. Agora eu preciso dar uma olhada nesta, porque algumas secaram por completo. Eu não sei se morreram, mas elas estão super vermelhas e secas. Eu vou tirar elas daqui, vou separar para replantar e ver o que está acontecendo por aqui. Aqui, ó, até tem um bebezinho aqui, mas ela em si, ó, tá super seca. Não sei se essa parte morreu, não sei o que faz. Ó, tem mais uma aqui, ó, mais uma bebezinha, ó, mais uma bebezinha. E não sei o que eu vou fazer. Tem esse aqui também, que é uma variegata. E aí, tá cheio de bebê, ó. Cheio de bebezinho. Mas ela tá assim, com essa, ó, brotando. Nossa, aqui, ó, várias bebezinhos, vários. Aí eu não sei o que tá acontecendo por aqui. Se tá vivo, se não tá. Ó, cheio de bebezinhos, cheio. Essa aqui tá bem, porque ela tá bem verdinha no meio, mas tá saindo realmente vários. Eu tô achando que elas estão
Essas aqui estão bem enraizadas. Eu tô achando que elas estão super apertadas. Ó, elas são variegatas e eu tô achando que elas estão fora da terra porque não tá, acho que eu tirei, não tá enraizada. Mas essas aqui estão, e elas estão bem mais verdinhas. Eu acho que eu vou enfiá-las bem na terra para ver o que que vai dar. Pronto, coloquei elas bem apertadinhas no solo para que elas enraizem. Porque as que estão enraizadas estão bem variegatas, bem verdinhas. E vou acompanhar para ver como é que elas vão ficar. Porque tá cheio de bebezinho. E se eu vou ter que depois replantar, tirá-las daqui, botar ou num vaso maior ou dividir em 2 vasos, porque ela tá cheia de bebezinho. Vou deixar elas aqui se recuperando para futuramente botar num vaso maior ou realmente dividir.